Arqueiro Verde é o alter ego de Oliver Queen, personagem das histórias em quadrinhos do universo DC, criado por Mort Weisinger e George Pep. Apareceu pela primeira vez na revista More Fun Comics número 73, no ano de 1941. Quando era criança, Oliver idolatrava tanto Robin Hood que decidiu aprender arco e flecha, e treinava com regularidade. Porém, após acidentalmente ter matado um animal enquanto praticava, ficou tão traumatizado que, posteriormente, quando seus pais no safari estavam prestes a serem mortos por leões, ele acabou hesitando em atirar nos animais, o que custou a vida deles. Depois disso, Oliver foi criado pelo seu tio e herdou a fortuna e os negócios da família. Nessa primeira versão, as motivações do personagem eram bem vagas, visto que ele era apenas mais um vigilante que não passava de um milionário entediado, que combatia o crime para passar o tempo. Mas diferente do Batman, Oliver não fingia ser outra pessoa quando estava sem máscara. Ele era o Oliver Queen, realmente um playboy desocupado. Além do uniforme com cores mais vivas e chamativas, outra marca do herói eram suas flechas com funções especiais, como flecha cola, flecha luva de boxe, flecha de rede e outras engraçadas demais para serem funcionais. Originalmente, a maioria de suas características eram inspiradas no Batman, como por exemplo, o arqueiro era mentor de um jovem ajudante chamado Ricardito, ou Speed no original, e protegia uma metrópole fictícia, chamada Star City. As primeiras histórias do personagem, além de curtas, não eram próprias, ou seja, o arqueiro compartilhava sua revista com outros heróis, sendo ele mais um coadjuvante do que o protagonista. As tramas também eram bem despretensiosas, mostrando o personagem combatendo o bandido da vez, em sua maioria assaltantes uniformizados com nomes ridículos e motivações parecidas. As comparações com o Cavaleiro das Trevas eram inevitáveis no começo, simplesmente porque faziam sentido. Para se ter uma ideia, o Arqueiro Verde recorrentemente tinha e tem um flecha móvel e uma flecha caverna. Durante os primeiros 25 anos de sua carreira, o personagem não foi muito significativo e nem popular, mas no final dos anos 60, depois de perder sua fortuna, os roteiristas passaram a caracterizá-lo como herói das ruas, que lutava pelas classes menos favorecidas, abandonando inclusive o uso de flechas especiais. Posteriormente, o Arqueiro Verde passou por algumas mudanças, uma renovação que trouxe uma motivação diferente. Agora, Oliver era um milionário que um dia naufragou com seu iate por causa do ataque de um grupo de piratas, indo parar numa ilha deserta, onde teve que aprender a sobreviver caçando com arco e flecha. Após certo tempo, se tornou um mestre na arte. Mais tarde, os mesmos piratas que afundaram seu iate apareceram na ilha, dando a oportunidade de Oliver se vingar, o que ele fez. Inclusive, foram os próprios bandidos que o apelidaram de Arqueiro Verde, devido ao fato do personagem usar folhas de árvores como roupa. Com o passar das décadas, a DC Comics decidiu dar uma personalidade própria para o herói, afastando-o do estilo Batman. Nessa fase, os roteiristas focaram mais na falta de interesse de Oliver pelos assuntos da empresa, fazendo um empresário inescrupuloso, chamado John Dalian, acusá-lo falsamente de fazer negócios fraudários ou ilícitos, com títulos municipais. Embora tenha sido totalmente inocentado, a reputação de Oliver Queen no mundo dos negócios foi arruinada, levando-o à falência. Assim, o personagem passou a viver como um cidadão de classe média baixa, se tornando um herói das ruas. Em 1970, o Arqueiro Verde formou dupla com o Lanterna Verde Hal Jordan e estrelaram uma curta, porém célebre, série de quadrinhos. Escrita por Dennis O'Neil e desenhada por Neil Adams, a série trata de temas mais adultos, sendo que na história possivelmente mais famosa, mostrou-se a dependência de drogas de Ricardito e a sua luta para se desintoxicar. Além do mais, devido às suspeitas de que Oliver mantinha um caso homossexual com seu aprendiz, decidiram fazê-lo se relacionar com a Canário Negro. A estreia das histórias da Dupla Verde marcou época e ajudou muito na evolução dos quadrinhos de super-heróis, pois a partir dela, nenhum tema era mais tabu em uma HQ do gênero. No entanto, as revistas eram tão à frente do seu tempo que não venderam muito bem. Após 14 clássicas edições, a publicação foi cancelada. Desde então, o Arqueiro Verde tem sido frequentemente retratado como um herói mais urbano e preocupado com causas sociais. A atualização de sua personalidade também contou com o abandono do chapéu de Robin Hood e a adoção de um capuz, que lhe dá um aspecto mais sombrio e arrojado. Outra fase de grande sucesso do personagem foi escrita por Mike Grell, que mudou Oliver para Seattle, em Washington, onde viveu com a Canário Negro. Os traços do herói passaram a apresentar o estilo japonês, e em uma minissérie de Mike, o personagem encontra a enigmática arqueira japonesa Shadow, com quem depois teve um filho.
Quando as histórias começaram a cair na repetição visual e narrativa, decidiram matar o Arqueiro Verde numa explosão de um avião, quando este enfrentava um grupo paramilitar. Posteriormente, Oliver foi substituído pelo filho que havia conhecido há pouco tempo, Connor Hawke, que se tornou o novo Arqueiro Verde, mas não por muito tempo. Devido à rejeição por parte do público em relação à morte de Oliver, a DC mais tarde voltou atrás e explicou aos leitores que aquele acidente aéreo não tinha sido o fim do herói, pois Hal Jordan como Parallax, usando seus poderes quase divinos, trouxe seu velho amigo de volta. Após estes eventos, o Arqueiro Verde ganhou mais destaque no universo DC. O Arqueiro Verde, quando fez parte da Liga da Justiça da América, se mostrou um sujeito ranzinza, que sempre discordava do plano a ser posto em prática ou da atitude que a equipe estava tomando. Porém, ele não era chato ou encrenqueiro sem motivo. Oliver tinha um olhar mais voltado para o social, principalmente quando se tratava do destino dos inocentes. Suas broncas eram justamente quanto a posturas conservadoras e hipócritas dos demais super-heróis. O primeiro gibi de fato a se chamar somente Green Arrow, ou Arqueiro Verde, foi na verdade uma minissérie em 4 edições escrita pelo inglês Mike Bair e desenhada por Trevor Von Eeden, publicada em 1983. Apesar do foco ser a ação, alguns temas sociais acabaram aparecendo nas revistas, assim como a escolha do arqueiro em continuar sendo pobre, abrindo mão de uma fortuna que uma velha conhecida havia deixado para ele, após concluir sua missão. Essa minissérie, apesar de não ter sido um grande sucesso comercial, vendeu o suficiente para permitir novos projetos com um Arqueiro Verde guerreiro urbano, que dependia muito mais da sua mira certeira do que daqueles aparatos tecnológicos do início de sua carreira, que ele deixava de lado gradativamente. Mas o divórcio definitivo entre o arqueiro caçador urbano e o super-herói playboy das flechas tecnológicas ridículas se deu com a minissérie Os Caçadores de 1986. Nas páginas escritas por Mike Grell, a origem do herói foi alterada, afirmando que aquela história dos piratas era uma fantasia escrita pelos jornais. A nova versão dizia que Oliver, numa certa noite, caiu de um iate no mar por estar bêbado e se viu preso numa ilha deserta próxima à costa da Califórnia. O personagem conseguiu se alimentar após aprender na marra como usar um arco e flecha rústicos que havia feito. Isolado, Oliver pouco a pouco deixava de sentir falta dos confortos da riqueza. A salvação veio quando um grupo de plantadores de maconha desembarcou na ilha para fazer uma colheita. O futuro herói os pegou de surpresa, tomou o barco dos traficantes e os entregou à guarda costeira. Chegando em sua cidade, anunciou que estava são e salvo em um baile de máscaras beneficente da alta sociedade, onde compareceu disfarçado de Robin Hood. Mas, após os meses na ilha, Oliver havia passado a enxergar a vida de uma forma diferente. Ele não tinha mais paciência para as futilidades e fofocas dos ricos ociosos. Assim, quando um assaltante apareceu na festa, o futuro herói assumiu o controle da situação e, armado apenas com suas flechas falsas e a habilidade que desenvolveu na ilha, deteve o ladrão. Esse ato heróico foi perigoso, porém estimulante. Involuntariamente, Oliver havia encontrado uma maneira de praticar e defender a ética em que acreditava, e já até possuía um alter ego pronto, pois o assaltante preso na festa repetia incansavelmente para a imprensa que um arqueiro verde grandalhão o havia dominado, levando os jornais locais a usarem esse nome. Nesse período, as histórias acompanhavam um clima mais violento, onde Oliver, inclusive, matava os criminosos diante de uma situação de perigo ou quando ficava claro que os bandidos conseguiriam escapar da lei. Além do mais, as revistas ainda traziam cenas de sexo. O Arqueiro Verde, no início de sua carreira nos quadrinhos, não tinha muitos arqui-inimigos, porque ele não perdoava seus adversários, o que não dava chance para fugas da prisão, vinganças particulares ou qualquer outro tipo de retorno. No entanto, dos que recorrentemente sobrevivem, se destacam Merlin, o Rei dos Relógios e o Exterminador. Depois da reformulação da DC, que culminou nos Novos 52, a origem do Arqueiro Verde foi novamente alterada. Nessa versão, Oliver Queen era um bilionário playboy que perdeu os pais muito cedo e não levava a vida a sério, buscando apenas diversão. Ao se tornar adulto, virou o chefe das indústrias Queen e tinha aulas de arco e flecha com seu instrutor Tommy Merlin. Em certo dia, Oliver levou sua namorada Lina e Tommy para um passeio em alto mar, para o setor de petróleo das indústrias Queen, e enquanto dava uma festa e tentava impressionar seu par, o local foi invadido por piratas que fizeram todos de refém, exceto Oliver e Tommy. Em posse de um arco e flecha, Oliver decide acertar o homem que estava fazendo sua namorada de refém, ignorando o aviso de Tommy de que o bandido estava segurando um detonador. Então, quando acerta a flecha, o detonador é ativado e todos ali são mortos na explosão, menos Oliver e Tommy, que ficaram com queimaduras severas. Oliver carrega Tommy com ele e navega procurando terra firme. Antes de morrer,
Tommy diz a Oliver que essa não será a última vez que sua irresponsabilidade machucará os outros. Eventualmente, o personagem encontra uma ilha e passa a sobreviver usando um arco e flechas improvisados. Um ano mais tarde, Roy Harper acaba indo parar nessa ilha após fugir da prisão, e depois de conhecer Oliver, arrumam uma maneira de saírem da ilha. Ao retornarem para Seattle, Oliver emprega Roy na sua empresa e, para tentar recompensar os erros do passado, decide se tornar o Arqueiro Verde. Nas origens de Oliver Queen, ele é recorrentemente retratado como, inicialmente um moleque que queria aproveitar a vida sem esforço e sem preocupações. Sua fortuna lhe proporcionava a vida perfeita, sempre rodeado de mulheres, festas e bebidas. Ele não pensava nas consequências de suas atitudes, que geralmente eram bem irresponsáveis. Depois de um acidente que o fez ficar preso numa ilha, forçando-o a trabalhar de certa maneira para sobreviver, Oliver passou a ver o mundo de outra forma. Começou a entender o que seus atos podiam acarretar. Em outras palavras, se tornou um homem. Na vontade de demonstrar sua recente preocupação com os outros, em defender os inocentes e de buscar paz, Oliver se torna o Arqueiro Verde, considerado um herói cruel com os vilões, mas com um senso cômico incrível e com uma forte convicção. Preocupado com causas urbanas e que afligem a base da sociedade, o herói não tem medo de falar o que pensa e de esfregar o dedo na cara de qualquer pessoa, até mesmo na do Superman. Por maior que possa ser sua desvantagem, ele nunca foge de um combate. Seu forte senso de justiça, somado à visão de um mundo bastante fria que ele possui, faz dele um oponente não muito misericordioso quando existem riscos pessoais para ele. O personagem já teve um grande choque quando perdeu seus pais e quando descobriu que tinha um filho, mas mesmo sob constante pressão psicológica, ele sempre busca fazer o que acha certo. Do autocontrole de um herói à frieza de um vilão, este é Oliver Queen, o Arqueiro Verde.